noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor. Desejo que estejam bem de saúde, estejam em paz, que haja alegria, né? Acabamos de passar os dias de Páscoa, né? Onde relembramos a ressurreição de Cristo. Agora, infelizmente, o povo já entra novamente no Carnaval, mas para nós cristãos, a nossa alegria está em estar na presença do Senhor. Não nos deixemos contaminar com as coisas do mundo. E o Carnaval, fatalmente, é uma coisa do mundo. Carnaval, a carne, a vida da carne é avalizada pelo mal, pelo que não presta, melhor, avalizado pela carne. Os nossos atos avalizados pela carne. A carne está solta e o espírito é que sofre. Então, queridos, desejando a todos muita alegria, muita paz, desejando a todos que estejam bem e que possam, nesta hora, meditar em Deus. Vamos fazer uma reflexão, dando continuidade ao capítulo 5 de Mateus, onde temos falado por vários dias, várias vezes, várias semanas. Hoje eu quero ler aquele trecho que se refere sobre o amor aos inimigos. Uma das coisas mais difíceis, mas é possível e é bom e faz bem. Então vou ler aqui do versículo 43 do capítulo 5 de Mateus até o versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Depois nós fazemos uma breve oração. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Somente até aí vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, te louvamos, te adoramos, na beleza da Tua santidade, Pai. E agora, Senhor, quando temos lido a Tua palavra, nós te pedimos que, pela unção do Teu Espírito, venhas falar aos nossos corações. Usa o Teu servo, Senhor, e abençoa os Teus servos que estão do outro lado ouvindo, que todos sejamos ricamente abençoados pela explanação da palavra, segundo a unção do Teu Espírito. Pai Santo, abençoa-nos nesta hora e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como já falamos no início, ainda estamos dentro do contexto do chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Este nome, como eu já disse, foi dado por causa do lugar estratégico onde Jesus Cristo parou para ensinar os seus discípulos. E, obviamente, à medida que a multidão foi se juntando, todos receberam esses ensinamentos. Falando sobre muitas coisas a respeito do sol e da luz, a respeito da lei, a respeito da ira, o ensino a respeito da ira, já falamos a respeito do adultério, a respeito do divórcio, a respeito
dos juramentos, ensinos. A última vez que nós falamos a respeito da vingança, que não devemos nos vingar, porque a vingança cabe ao Senhor. Hoje o assunto é o amor aos inimigos. Algo muito difícil. É muito difícil amar aos inimigos. Só quem tem o amor de Deus em si consegue amar aos inimigos. Agora, duas coisas importantes. Primeiro, que o crente não deve fazer inimigos. Inimigos aí são declarados aqueles que são inimigos de Cristo. E, consequentemente, se você está em Cristo e Cristo está em você, eles tornam-se nossos inimigos. Talvez velados, talvez não declarados, mas são inimigos nossos. A verdade é essa. Mas nós não temos que ser inimigos deles. E, como eu disse, é necessário que tenhamos o amor de Cristo no coração para podermos amar os nossos inimigos. E isso nos traz bênçãos, e isso nos traz saúde, e isso nos traz paz. Vamos entender melhor através da palavra. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, ame ao teu próximo e odeie o seu inimigo. Essa parte aqui de você odeie o seu inimigo, ele está falando com base lá em Levítico capítulo 19, que tem um texto que dá a entender que temos inimigos, mas na realidade são adversários, né? Mas tudo bem. Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Na realidade não devemos odiar ninguém, a não ser dentro do contexto em que Deus odeia o pecado. Podem compreender isso? Deus odeia o pecado. Eu diria que é um ódio santo. É uma força de expressão, mas é mais fácil de explicar. Porque odiar o pecado significa você não querer nem vê-lo, nem estar em contato com ele, muito mais praticá-lo, não é verdade? Então, odeie o pecado. E o versículo 4 diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. A coisa começa a ficar mais séria aqui. Amem os seus inimigos. Você, quando ama alguém que é teu inimigo, veja bem, e que você considera nocivo a sua fé, porque é o único ponto em que você é permitido ter ódio. É o inimigo das nossas almas. Você não tem, veja bem, que amar com carícias, com bajulação, com jeitinhos ou coisas, atos especiais. Não, você só tem que não odiar. Não odiar, não desejar mal, simplesmente se reservar. Você não tem que ser um grande amigo daquela pessoa, aliás, você nem tem que ser amigo, você pode ser um conhecido apenas, do qual você não tem nem ódio, nem raiva, mas se não há ódio nem raiva, é passível de ser amado. O nosso amor pelos adversários é no sentido de que sejam salvos. Nosso amor por eles é no sentido de que eles sejam libertos. Podem compreender isso? E, em termos, à medida do possível, quando se trata principalmente de família, tolerá-los. Podem compreender isso também? Então, veja bem, eu porém vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É um bom motivo para exercitar a intercessão junto a Deus pelos nossos adversários. Não digo que você ore pelo diabo, porque o diabo é um caso perdido. O diabo não tem salvação. Simplesmente ele é declaradamente inimigo de Deus. Mas ore pelas pessoas que ele usa. Ore por aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo. Não brigue com elas. Ore por elas. Peça a Deus que as liberte.
peça a Deus que se revele a elas para que se convertam. Você pode compreender isso que eu estou dizendo? Então veja bem, orem pelos que perseguem vocês. Ao invés de você ficar com raiva, ficar zangado, ficar irado, retire-se do local, ou então feche os seus olhos e ore e diga: Senhor, tem misericórdia desta pessoa, liberta esta pessoa em nome de Jesus. Porque uma coisa muito importante para quem odeia inimigo, veja bem, para quem odeia as pessoas, é porque as pessoas lhe fizeram alguma coisa. E se você de coração não perdoar essas pessoas, você é quem vai sofrer. Porque você vai ficar irado, você vai estar dormindo, vai lembrar dessas pessoas antes de pegar no sono, você vai estar fazendo uma refeição, vai lembrar dessa situação no momento das refeições, no momento de estar conversando com outras pessoas, vem aquilo à sua cabeça. O inimigo é mau, faz você lembrar toda hora. E uma coisa importante para quem não sabe, que isso prejudica até a nossa saúde física. Porque quando você se irrita, quando você se enraivece, força de expressão, quando você se ira, o seu estômago segrega uma mucosa ácida que, via de regra, só aconteceria quando você ingere alimentos. E essa mucosa ácida é que vai derreter os alimentos, é que vai corroer, vai desintegrar os alimentos. Pode compreender isso? E se você se enraivece, você se ira e segrega essa mucosa ácida fora do momento em que você tenha comido alguma coisa, se alimentado, o que vai acontecer? Esse ácido vai corroer a parede do seu estômago. Repara que todas as pessoas que têm a chamada úlcera duodenal, ou seja, no duodeno, essas pessoas são pessoas tensas, são pessoas nervosas, são pessoas que vivem irritadas, que qualquer coisinha irrita eles. E aí estão sempre com esse ácido no estômago, destruindo, maltratando as paredes do estômago, que não tem alimentos para ele corroer. O que é que ele vai corroer? As paredes do estômago. Aí vem aquela ferida no estômago, aí a pessoa acaba vomitando sangue, e se não tratar, se não curar, morre. Então, até pelo bem da nossa saúde, é bom você amar o inimigo. Pode compreender isso? Pois bem, seguindo em frente. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Quem é o nosso Pai Celestial? É Deus. Então essa é outra e uma das principais situações, para demonstrar que você é filho de Deus. Porque os que não são salvos, os que não são feitos filhos de Deus, porque entenda isso, todo ser humano, todos os animais, tudo que foi criado por Deus é criatura de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, mas só é chamado filho de Deus aquele que se converte a Jesus Cristo, aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que aqueles que o recebem, lhes é dado o direito de serem filhos de Deus. Pode compreender isso? Isso é uma coisa que é difícil de explicar para o incrédulo, mas é verdade pura, nua e crua. Então, veja bem, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, ou seja, para demonstrar que são filhos de Deus. Quando você tolera, perdoa e não se faz inimigo do seu inimigo, você está demonstrando que você é um filho de Deus. Pode compreender isso? Então, que é filho do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz, agora veja bem, Jesus agora aqui dá um exemplo do que Deus faz que você se
Se você fosse Deus e fosse inimigo das pessoas, você não faria, mas ele faz. Olha o que ele faz. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Compreendeu isso? Você nunca viu Deus mandar sol só para os cristãos. Não. O sol vem para o cristão, vem para o incrédulo, vem para qualquer religioso de qualquer religião e até para os ateus. O sol vem, quando vem para todos. Podem compreender isso? E a chuva? E vi chuva sobre justos e injustos, ou seja, a chuva vem sobre os crentes e sobre os incrédulos. Os justos aqui são os justificados por Cristo, convertidos a Deus, não é? E os incrédulos são os injustos, porque não aceitaram ainda o plano da salvação que os justificaria diante de Deus. Então repara, Deus que é Deus, ele abençoa a todos ao mesmo tempo, nesse sentido, naquilo que se faz necessário para a sobrevivência. Quando as coisas são industrializadas, quando as coisas são plantadas no campo e colhidas, não vem uma discriminação. Esse aqui é para os crentes, aquilo ali é para os incrédulos. Não, é tudo a mesma coisa. Podem compreender isso? Então é prova de que Deus ama realmente até aqueles que não são dele, mas que previamente foram criados por ele. Amém? Então, se Deus é assim, por que eu devo ser diferente? Amém? Então, veja bem, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Ou seja, veja bem, qual é a recompensa de eu amar um filho ou uma filha que me ama? Ou amar o meu pai ou minha mãe que me amam? Isso é lindo, isso é importante, isso é necessário, mas chega a ser uma coisa natural. Não há recompensa, pelo contrário, haveria castigo se eu os odiasse. Mas não há, a recompensa que eu tenho é a reciprocidade do amor deles. São sangue do meu sangue, são minha família, eu os amo e, via de regra, há uma reciprocidade aí. Agora, ele continua dizendo, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo, ou seja, os chamados pelo povo judeu de ladrões, de desonestos, que são os funcionários públicos, né? Eram os funcionários públicos, esses também amam as suas famílias. Qual a novidade disso? É a ordem natural das coisas. Mas Jesus continua dizendo, então ele diz assim também, e se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Ou seja, se eu cumprimentar os meus irmãos, ô meu irmão, Pai do Senhor, ô meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu cumprimentar esses e não cumprimentar os incrédulos, porque são incrédulos, eu não estou fazendo o que Deus manda fazer. Não tem virtude nenhuma em eu cumprimentar somente aqueles que me cumprimentam. Pode compreender isso? A virtude está justamente em eu cumprimentar aqueles que talvez não desejassem me cumprimentar. Em tudo isso estamos mostrando o quê? O amor de Deus que habita em nós. Quem tem o Espírito de Deus em si, esses predicados todos vão ser realçados. Essas qualidades todas são realçadas, porque são qualidades divinas. Amar, o ato de ser gentil, de ser amoroso. Não fala aqui para a gente concordar com eles. Não é concordar com o pecado. Não é concordar com o erro. Não. É simplesmente viver e deixar viver. Havendo oportunidade, sim, orientar, falar da palavra de Deus, falar do bem, falar da justiça divina, e isso sim devemos fazer. Podem compreender isso? Agora, condená-los? Deixa a lei condená-los. Os gentios também não fazem o mesmo, disse Jesus. Portanto,
Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Agora a coisa vem em cheio sobre as nossas cabeças. Deus é perfeito. Deus é o único que é perfeito. Ele, obviamente, composto da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, são perfeitos. Nós não vamos chegar à perfeição deles. Obviamente, porque somos humanos e estamos vivendo aqui na Terra. Mas devemos procurar ser igual a eles. Tentar. Procurar ser o mais imitadores de Cristo possível. Porque quando você não quer ser um imitador de Cristo, é porque você não tem temor a Deus. É porque você não ama a Deus. Paulo disse, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha gabarito para dizer isso, porque ele realmente era um santo do Senhor. E se nós queremos ser santos do Senhor, precisamos agir assim. Sejamos imitadores de Cristo. Não no sacrifício que Ele fez para nos salvar, porque não é esse o nosso ministério. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para morrer na cruz. Ele nos chamou para morrer para os pecados. Morrer para o mundo. Pode compreender isso? Você já viu um defunto num baile funk? Não. Você já viu um defunto numa boate? Não. Você já viu um defunto fazendo coisas erradas? Não. Defunto não faz nada. E se nós morrermos para as coisas erradas, também não vamos fazer nada de errado. Claro que isto é uma colocação bem, vamos dizer assim, bem difícil, mas ela é verdadeira e importante. O que nós precisamos fazer é imitar a Cristo. Imitar no seu amor, imitar na sua conduta, imitar na sua compaixão, não é? Imitar trazendo aos que nos ouvem a palavra de Cristo, a palavra divina, não é? Anunciar as boas novas do Evangelho. Quanta gente perde tempo fazendo fofoca, conversando fiado e não fala das boas novas do Evangelho para o incrédulo. O nosso teor deve ser sempre voltado para as coisas de Deus. E aprenda isso novamente. Ame, preste bem atenção, ame, cuide, odeie o pecado, mas não odeie o pecador, que é o que Deus faz. Deus ama o pecador, Ele não o odeia. Há um sentimento de pena, até, vamos dizer assim, porque sabemos que pela teimosia do indivíduo ele vai para o inferno. Ele não quer ser salvo. Ele rejeita a salvação. Porque se lhe é pregada a palavra e se o Espírito Santo de Deus lhe dá um toque, é isso que você deve fazer, aceitar a Cristo, receber a Cristo, e ele resiste, esse é o pecado que não tem perdão. É resistir à salvação, resistir à voz do Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito, isso é desfazer do Espírito. Olha, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, veja bem, ele vem a você através do teu Espírito, que fala à tua mente, ao teu coração, e diz para você, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber Cristo como seu Senhor e Salvador. E você rejeita. Você diz, não quero. Então, como é que você pode depois, você é uma força de expressão, viu gente? Como é que alguém pode depois reclamar, eu fui para o inferno, Deus não teve pena de mim? Ele tem pena, tanto que ele dá a chance para você. Ele chama você, ele convida você. A Bíblia diz que Cristo está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e terei comunhão, ou seja, cearei com essa pessoa. Mas é necessário abrir.
Porque o Espírito de Deus não violenta ninguém. Ele age naquele que o permite agir. Os espíritos que violentam as pessoas são os espíritos malignos. Você vê a diferença entre alguém cheio do Espírito Santo de Deus, num comportamento sadio, sério, honesto, e uma pessoa com o espírito maligno fazendo tudo que não presta, matando, roubando e estribuchando, feito um animal. Então pense nisso. Deus ama você. E Deus está dizendo para você ter misericórdia do seu inimigo também. Ame o seu inimigo. Ame nesse sentido. Não seja mal para ele. Não queira pagar o mal que ele fizer com o mal também. Porque você é um espelho de Cristo. Você brilha, a luz de Cristo reflete-se em você e brilha para o mundo. Se você permitir. Se não permitir, você ainda não se converteu. Amém? Pode compreender isso? Façamos então uma oração para terminar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradeço por esse momento propício para falar da Tua Palavra e abençoar a Tua Igreja. Os Teus servos, filhinhos queridos, e quem mais estiverem convidando para estarem ouvindo esta palavra, sejam ricamente abençoados. Aqueles que já te conhecem, Senhor, continua abençoando, guardando e dando saúde. Aqueles que não te conhecem, Senhor, revela-te a eles para que possam te receber como Senhor e Salvador. Te peço essas coisas, inclusive um bom final de semana, um período de carnaval, Senhor, quietos nos seus lugares, meditando na Tua Palavra também, orando, cantando louvores a Ti, enfim, tendo uma vida digna, compatível com a fé que eles declaram ter. Guarda-nos a todos, livra-nos do mal, acampa os Teus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. E que a graça do Teu Filho Jesus e que o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém.